Ah, minha filha, é o jeito. É, escutar aula O trabalhando. príncipe do rock tá online, tá online. Aleluia. Que vergonha. Aleluia. Ô, gente, pelo amor de Aleluia. Deus, a aula tá gravando. Depois isso vai lá pro meu canal. Não façam eu passar vergonha pública, não, por favor. Né? Quando era só, é igual eu digo, né? Quando a nossa vida era entre quatro paredes, tudo bem, né? Mas agora a gente está exposto pro mundo, por favor, hein? Meu relacionamento é aberto, professor. Tem essa não. Só um minutinho, Eder. Ô, Robson. Oi. Dá boa noite pro príncipe, senão ele fica com ciúme. Ah, nós já conversamos já. Ah, isso! Você chegou a Eu já me digo meu bitoca já. Isso, ela é casada. Para minha surpresa, já rolou até nudes. Vamos para a aula nesse momento. Vocês são umas piadas, gente. Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos entrar no nosso último ponto aqui da aula, que é a questão, literalmente, dos pontos de equilíbrio. A aula está gravando. Não esqueça de colocar agora o nome aí na lista de presença, tá bom? Qualquer dúvida, vão me interrompendo aí e tal. Ei, Ale, boa noite, querida. Fala, galerinha. Boa noite. Bom demais. Hoje eu estou comendo a banana verde frita, hein? Eu não quero papo com você. Só sabe comer, viu, Alessandra? Pelo amor de Deus, ainda tá magra ainda. Filha, deixa eu te falar com você, essa pandemia, já que a gente não pode dar um rolê, tem que comer, né? E trabalhar e estudar, porque é a única opção. Tá entrando na banana, né, Ale? Aham, verde Gente, frita. pelo amor de Deus, cara. Tá gravando, gente. Nossa. Ô, Rob, comporte na aula do professor, viu? Fala nada pra ele, não. Meninos, então na nossa última aula, nós aprendemos o último sistema de custeio, que era o sistema variável. Aí nessa figura, conforme vocês estão vendo no gráfico, ela traduz bem a característica desse tipo de sistema. O que nós vemos? A gente está vendo aqui o que, pessoal? A gente está vendo aqui em azul no gráfico o comportamento das vendas, ok? Em begezinho aqui, nós estamos vendo o que, pessoal? O comportamento do lucro, nessa cor verdinha aqui. E em vermelho, a gente está vendo o comportamento dos custos dos fixos. Percebam que, do ponto de vista das vendas e do lucro, ele tem o mesmo comportamento. Quanto mais, em tese, eu vendo, maior os meus lucros, porque eu vou simplificar o meu processo de custos, o meu custo variável vai acompanhar as minhas vendas. Agora, o meu custo fixo, ele independe da quantidade que eu vendo, ok? Então, isso é a primeira parte e a gente já tem isso definido. Muito bem, agora vamos compreender, né, alguns aspectos fundamentais. A gente chama de análise de custo, volume e lucro, né, que é a parte de margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Então, ela é utilizada para conhecer qual que é o volume da atividade necessária para cobrir os custos e despesa operacional. Então, toda empresa que faz um controle minimamente adequado, toda empresa que faz um controle das suas operações, o que nós temos, pessoal? Ela precisa saber quanto que ela tem que vender por mês para ficar, ao menos, no 0 a 0. Deixa eu olhar aqui, porque eu acho que entrou alguém na aula desse momento. Peraí. Chegou mesmo. O José também acabou de chegar. Muito bem. Além disso, a gente sabe o quê? A gente sabe que o lucro da empresa, ele está intimamente, ele está completamente associado ao nível de vendas, conforme nós falamos agora há pouco. Em tese, uma empresa, quando ela faz um bom controle do seu custo variável, quanto mais ela vende, mais ela lucra, porque ela cobre ali, né, os custos variáveis e sobra uma margem maior para gerar o lucro, ok? Então, pessoal, para fazer esses cálculos, a gente precisa estudar 4 variáveis básicas.
margem de contribuição, ponto de equilíbrio, são os dois principais, a margem de segurança e, por último, o que a gente chama de grau de alavancagem operacional, né? Nós vamos focar mais, principalmente, nos dois de cima. Muito bem. O que é margem de contribuição, pessoal? A margem de contribuição, ela é a diferença entre o que você vende, a receita obtida com as vendas, e os custos e as despesas variáveis. Então, você pega... Tem um microfone aí, pessoal? Dá uma desligadinha nos microfones aí, que tá um ruído bem forte. Isso. É o meu, desculpa aí, desliguei aqui. Imagina, gente, imagina, tranquilo. Então, a margem de contribuição, o que acontece com ela, pessoal? Você pega o valor de venda de um determinado produto, tira o custo e a despesa variável, e o que sobra daquilo ali é o nosso resultado da margem de contribuição. É o resultado que vai servir para o quê, pessoal? Serve para amortizar os custos e as despesas fixas e ainda, obviamente, sobrar uma margem, sobrar um pedaço, que é o lucro final, ok? Que é o resultado da empresa, se ela tem lucro ou prejuízo, né? Os professores Leone, eles vão falar o seguinte, que a margem de contribuição mostra o que sobra das receitas para pagar os custos fixos, os custos periódicos, os custos de estrutura. O critério de custeio variável tem como resultado principal o conhecimento da margem de contribuição de um produto ou de uma linha de produtos, de uma atividade ou de um objeto qualquer. O que ele quer dizer com isso? Ora, você tem o valor de venda do teu produto, você tem um gasto variável que quanto mais você produz, quanto mais você vende, maior o custo variável, mas quanto que sobra desse valor, depois que você tira o custo variável, quanto que sobra para que você possa cobrir o custo fixo, quanto que cobra para você ter as despesas periódicas, quanto que sobra para ainda gerar o lucro da empresa. Ou seja, peguei meu preço de venda, tirei o custo variável, que vai variar segundo a minha produção, segundo a minha quantidade vendida, ok? Tirei isso, quanto que sobra para cobrir o custo fixo e ainda gerar algum lucro, né? Então, alguns autores, né, ainda usam esse termo em inglês aí, né? Acho que, se não me engano, pronuncia contribution margin. Mas eu não tenho certeza dessa pronúncia, tá? Mas eu acho que é isso, né? A margem de contribuição, então, ela é o quê, pessoal? É o resultado da diferença entre a receita e o custo variável e direto incorrido na realização. Então, você pega, mais uma vez, pega o preço que você vende, tira o custo e as eventuais despesas variáveis, e o que sobra, ela é fundamental o quê? O que sobra tem que cobrir todo o gasto fixo e ainda, obviamente, tem que cobrir e sobrar uma margem adequada, uma base adequada, um percentual adequado de lucros. Então, pessoal, essa é uma das ferramentas estratégicas mais importantes quando a gente fala de custo. Por quê? Se o seu custo variável ele está ligado à quantidade produzida, à quantidade vendida, você tem que saber quanto que sobra daquilo ali para você poder o quê? Cobrir esse custo fixo. Porque a gente já entendeu isso anteriormente. O custo fixo, ele não vai variar segundo a minha capacidade produtiva. Ele está lá. Se eu vender uma bala, se eu vender 1 bilhão de balas, eu vou ter o mesmo custo fixo. Custo de aluguel, entre outros. Então, isso é importante para que a gente possa tomar as decisões e definir aí os aspectos na hora de pensar nas vendas, ok? Tá bom? Então, pessoal, isso aí é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, né? Então, toda vez que a empresa ela vai tomar decisões aí de mudança de preço, decisões aí de curto e médio prazo, ela sempre está olhando a margem de contribuição. Porque quando a empresa decide vender, abaixar o preço do produto, vamos pensar, se eu decido abaixar o preço do produto, a minha margem de contribuição vai cair também. Minha margem de contribuição caindo, eu vou ter que vender muito mais produto para cobrir os custos fixos da empresa. E é isso que a gente tem que ter noção.
Então, a margem de contribuição era literalmente calculada com base nessa formulinha que vocês estão vendo aí no quadro nesse momento. MC, né, margem de contribuição, é igual a PV, que é o preço de venda, menos, né, o valor, a somatória, né, no caso, do custo variável e da despesa variável. Professor, e quando não tiver despesa variável? Soma só os custos variáveis. Ok? Tá certo? Então aí depende do controle de cada empresa. Que a gente está falando de um controle gerencial, de um controle estratégico. Então, geralmente, as grandes empresas ela têm isso pormenorizado com base nos lançamentos nos centros de custo, no seu plano de contas, na hora que faz os lançamentos lá para pagamento, entre outros, no sistema. Ok? Muito bem. Então, pessoal, igual está expondo aí para vocês, essa maioria dos casos, a maioria das situações, a margem de contribuição, ela não é uma medida, ela não é um indicador numa visão de longo prazo. Por quê, pessoal? Porque os custos variáveis, matéria-prima, mão de obra, entre outros gastos, os custos diretos, aqui também podemos alocar dessa forma, eles estão o tempo todo variando. Então, eu estou o tempo todo, taticamente falando, eu estou trabalhando o meu preço de venda ali ao meu cliente, né? Então, o meu preço de venda e o meu custo variável, ele o tempo todo ele mexe. Então, eu não posso pensar nele numa visão de longo prazo, tá certo? Então, eu tenho que sempre estar agindo de modo... Claro, eu tenho que ter uma perspectiva de longo prazo, de lucro, de faturamento do que eu quero, mas o preço do produto, né, eu tenho que trabalhá-lo de modo tático, o tempo todo ajustando segundo as condições e características do mercado, né? Então, por exemplo, o álcool em gel. O álcool em gel, ele tinha um preço no começo do ano. Agora, por conta dessa loucura, o preço aumentou muito. Por quê, pessoal? Porque a demanda aumentou demais. A demanda aumentou de tal forma que as próprias indústrias não estavam preparadas para isso. Então, elas tiveram que comprar matéria-prima em cima da hora, aumentar, né, os seus processos produtivos, e com certeza isso também vai aumentar o custeio variável. Então, a gente não pode pensar margem de contribuição numa perspectiva, numa visão de longo prazo, tá certo? Além disso, né, é uma questão aí que a gente até estuda em gestão de processos, estuda na parte de logística, gestão da produção. A gente tem uma coisa nas empresas chamada gargalo. O que é o gargalo, pessoal? O gargalo é o elo fraco, é o fator limitante do meu processo produtivo. Muitas vezes, o meu volume produtivo é limitado ao gargalo. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um processo que é super rápido e produz muito, mas em seguida ali ele passa por um afunilamento que eu não consigo aumentar o meu volume de produção. Toda vez que eu tiver um volume de produção diminuído, isso complica quando a gente pensa nas margens de contribuição. Esse, por exemplo, pessoal, quando a gente vai falar até de ponto de equilíbrio daqui a pouco, esse é um fator que complica muito as micro e pequenas empresas quando vai comparar com as grandes. As grandes, elas têm uma escala de produção maior. Então, elas conseguem produzir mais, trabalham com um volume muito maior, e com isso ela tem maior facilidade de dar resposta aos custos fixos. Ok? Tá certo? Então, isso é um fator importante para nós também. Vamos pegar esse exemplozinho aí nesse exercício, tá? Aqui a gente vai pegar um exercício até um pouco mais complicado, um pouquinho mais duro, e depois nós vamos ver os mais simples posteriormente, tá bom? Vejam aí, ó, essa empresa, isso aqui é uma simplificação de uma DRE. Essa empresa aí, ela trabalha com 4 produtos. Olha só, ela trabalha com o produto aí chamado Carira, esse Guararu, o Itabi e o Pacatuba, ok? Veja, aqui estão na primeira linha as quantidades vendidas, ok? Aqui embaixo, a receita bruta dela. Aqui tem os impostos sobre vendas. Aí aqui eu tenho a receita líquida. Quando eu pego aqui a receita líquida, por quê, pessoal? Porque esses impostos sobre vendas aqui, a gente considera eles como um aspecto, no ponto de vista da DRE, como dedução, tá? Então eles não entram no cálculo porque, a priori, toda empresa tem
em tese, mas do ponto de vista do ICMS, quando é o mesmo produto, os mesmos aspectos de cunho tributário, né, para fins de deduções. Mas, enfim, então nós temos aqui, ó, nós temos a receita líquida, custo variável e despesa variável. Então, ó, aqui eu tenho a receita líquida de vendas, aqui eu tenho os custos variáveis, as despesas variáveis, aí eu tenho a margem de contribuição. Aqui embaixo eu tenho custos fixos que eu consigo identificar que é só para esse produto. Tá certo? Eu tenho custos fixos aqui que eu compreendo que é só para esse tipo de produto aqui, ele tem esse custo fixo, que vai depender da minha produção. Por exemplo, cada setor aí dessa fábrica, cada setor dessa empresa, por exemplo, cada unidade fabril, ela pode produzir um produto diferente. Então, ela tem custos fixos que são identificados, ok? E aí eu tenho essa margem de contribuição B. Aí a empresa como um todo, ela tem esses outros custos fixos comuns aqui, ó. Tá bom? Aí aqui eu tenho o lucro, por fim, o imposto de renda e o lucro líquido. Aquela coisa de sempre, pessoal. Uma DRE básica. DRE, qual a estrutura da DRE? A gente viu isso lá no começo do semestre. Receita bruta ou faturamento, deduções, custos, despesas, né? Por fim, imposto de renda e contribuição social, lucro líquido do exercício. Vamos pegar o primeiro caso aí, desse produto Carira. Esse aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Primeira coisa que eu preciso é calcular o preço de venda unitário. Então, como é que eu faço, pessoal? Eu pego a receita líquida e divido pela minha quantidade. Então, tá aqui, ó. Receita líquida de vendas. Igual eu falei para você, você não pega o valor bruto, não, por causa do ICMS. Aqui é um cálculo gerencial. Então, você vai pegar aqui a receita líquida, nesse exercício aqui, por exemplo, nesse exemplo, 1.820.000. Então, tá aqui, ó, 1.820.000. Qual foi a quantidade vendida? 43.750, ok? Bom, então, o meu preço de venda unitário, meu preço líquido de venda unitário, como é que a gente calcula? 1.820.000 dividido por 43.750. Faço isso. Qual que é o preço de venda, pessoal? Líquido, né? Sem o ICMS aqui no caso. 41,60. Tranquilo até aqui? Ok. Nossa, tá tenso, hein, Éder? O quê? Não é muita informação. Mas na hora do exercício eu acho que vai refrescando. Não, mas por enquanto é que não. Aqui, ó. Ô, Éder. Por enquanto só foi isso aqui, ó. Aqui, ó. Só peguei a receita líquida e dividi pela quantidade. Calma, a gente começou o exercício agora. Aqui é uma DRE pronta. Vocês não vão ter que produzir isso aqui, não. Vocês não vão ter que fazer isso. Eu tô mostrando para vocês da onde que eu tirei o cálculo do preço de venda unitário. Como é que eu faço o preço de venda unitário? Pego a receita líquida e divido pela quantidade. Só isso, ok? Tá? Ô, Éder, Pois não. esse preço de venda unitário aí é a letra A, que é a margem de contribuição de todo o produto? Onde você tá vendo isso? É no exercício que tá, ou não tem nada a ver com o exercício? Porque tem uma tabela que aparece. Tem, mas por enquanto a gente ainda não chegou lá, não. Calma. Calma. Tá? Por enquanto eu estou explicando para vocês como calcula a margem de contribuição. Tá bom? Então, porque o primeiro passo aqui, pessoal, eu preciso saber o preço de venda líquido unitário. Estão vendo aqui o PV? Sim. Então, como é que eu calculo o PV de cada produto? Eu pego a receita líquida dele e divido pela quantidade vendida, ok? Então, eu sei que esse meu produto, eu vendo ele, do ponto de vista líquido, R$ 41,60. Tranquilo até aqui? Sim. Muito bem. Meu custo variável. Olha aqui. Eu pego lá. Olha aqui, ó. Custo variável. 700 mil. Estão vendo aqui? Sim. Mesma coisa, ó. Vou dividir pela minha quantidade. Porque eu quero saber meu custo variável unitário. Então, eu pego 700 mil, divido por 43,750. Vai dar quanto? 16. Ok?
Ok. Esse 16, então, é quanto custa? É o custo variável unitário, cada Isso. produto. Cada produto, no caso aí, nesse exemplo, cada produto caria, ok? Tá, beleza. Agora, eu vou pegar a minha despesa variável unitária. Tá lá também, ó. No caso aqui, né? Tem exercícios que vocês vão ver que nem sempre as empresas controlam a despesa variável. Tá bom? Então, nesse caso, quando não tiver, obviamente, o valor é quanto, gente? 0, ok? Sim. Então, aqui, ó. Despesa variável unitária. Olha aqui, ó. 100.625. Estão vendo aqui, ó? 100.625. Dividido também pela quantidade. 43.750. Quanto que deu? Faça a divisão, deu 2,30. Bom, por quê, pessoal? Isso aqui é que me interessa. Agora eu vou aplicar a minha fórmula. Margem de contribuição é igual a preço de venda unitário, 41,60, menos meu custo variável unitário, que foi quanto? 16, e a minha despesa variável, 2,30. 2,30. Então, ou seja, deixo 41,60 de lado, porque eu vou fazer primeiro a conta que está aqui no parênteses. 16 mais 2,30 vai dar quanto? 18,30. 18,30. 41,60 Enquanto aqui, ó, menos. 41,60 menos o 18,30 vai dar quanto, gente? Vai dar 23,30. Essa é o cálculo que eu preciso que vocês aprendam. Ou seja, eu peguei aqui, ó, o meu preço de venda e subtraí o gasto variável. Sobra quanto, gente? Sobra 23,30, não sobra 23,30? Tá. Sim, 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 sim. É esse 23,30 que eu preciso saber agora. Quanto que eu preciso vender para cobrir o quê? Todos os custos fixos desse produto e ainda sobrar o quê, gente? Sobrar lucro. Então, a margem de contribuição, por enquanto, ela só mostra isso. Ela tira o custo variável. Por quê, pessoal? Porque o custo variável, ele vai variar segundo a minha, o quê? A minha quantidade vendida. Se eu vendo mais, óbvio que o meu custo variável vai ser maior. Se eu vendo menos, o meu custo variável vai ser menor. E o meu custo fixo? O que acontece com ele, gente? Continua o mesmo. Continua o mesmo. Não sofre qualquer variação. Então, eu preciso saber do meu preço de venda quanto que sobra por produto para cobrir o quê, gente? Para cobrir aquele custo fixo. Então, quando eu sei a minha margem de contribuição, eu vou multiplicar pela minha quantidade que eu preciso vender, que daqui a pouco a gente vai fazer o cálculo de ponto de equilíbrio, para poder chegar naquele ponto em que está no 0 a 0. Aí vai ficar mais claro para vocês a importância desse cálculo. Até aqui, vocês entenderam como calcula a margem de contribuição? Sim. Acho que sim. Tá fazendo. Não, Sim. mas Sim, sim. a fórmula vai ser sempre essa. Parece Preço que de venda menos custo variável mais a despesa variável. Soma o gasto variável e subtrai do preço de venda. Só isso, ok? Ok. Essa é uma das questões da prova. Nossa. Sem enrola, professor? Sem maracutaia? Sem... Desse jeito. Eu vou pedir o valor da margem de contribuição. Ok? Sim. Bacana. Então, vamos continuar aqui. Ponto de equilíbrio, né? Também chamado de ponto de ruptura, break-even point, né? Esse ponto de ruptura, ele está ligado, pessoal, ao quê? A conjugação tanto dos custos e despesas totais com as receitas totais. Esse, para mim, é talvez o indicador mais importante do ponto de vista estratégico de uma empresa. Por quê, pessoal? Porque a empresa, quando ela sabe o ponto de equilíbrio, ela sabe exatamente quanto que ela precisa vender para ficar no 0 a 0. É um momento
O ponto de equilíbrio é um momento exato em que a empresa não tem nem lucro e nem prejuízo. É um momento em que ela empatou. Em que ela o quê, pessoal? Em que ela vendeu uma determinada quantidade, paga o custo variável e paga o custo fixo, ficando no 0 a 0. Ok? Ok? Ok. Então vejam, a empresa, ela está vendendo, correto? Então a gente já sabe o seguinte, quanto mais ela vende, maior o custo variável dela, ok? Sim. Agora, quanto que a empresa precisa vender para que ela cubra esse custo variável e sobre dinheiro para cobrir o custo fixo, para que ela não fique no prejuízo? Porque, gente, a partir do momento que ela cobre esse ponto 0 a 0, o que ela pode fazer, gente? Ela pode aumentar, fazer promoção para aumentar o quê? A quantidade vendida e ganhar mais lucro. Mas a partir do momento que a empresa faz promoção antes de atingir o ponto de equilíbrio, o que acontece? Ele fica mais distante, ele fica mais longe. Por quê? O ponto de equilíbrio vai mostrar exatamente quanto que a empresa precisa vender para que ela possa cobrir todos os custos e as despesas e pelo menos não ter prejuízo. Se é aquela coisa, pessoal, tá bom, não tenho como lucrar muito, ok, mas eu também não quero ficar no prejuízo. Tá certo? Qual que é esse número? Boa parte das empresas não faz a menor ideia quanto que ela precisa fazer para ficar no 0 a 0. Quase todas não sabem. A não ser as grandes, mas as micro e pequenas empresas, a maioria não faz ideia quanto que ela precisa vender para poder ficar pelo menos no 0 a 0. E é por isso que esse indicador ele é tão importante. Então, presta atenção aí nesse gráfico. Vamos entender aqui, pessoal? Vamos compreender esse gráfico aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Do lado de cá, na reta que está aqui na horizontal, eu tenho volume de produção, volume de vendas, tudo bem? Ok? Então, significa que quanto mais a empresa vende, mais está indo para cá, ok? E aqui está o custo da empresa, tá certo? Ok? Sim. Muito bem. Vejam que aqui no gráfico, o meu custo fixo, ele tá o quê, pessoal? Ele tá o quê? Ele tá igual, estão vendo? Sim. A reta aqui tá igual. Por quê, gente? Porque o custo fixo, ele não vai ter variação. O meu custo fixo, ele é constante. Se eu vender mais, ele tá ali. Se eu vender menos, ele também tá ali. Vamos pensar no exemplo. Olha só, essa empresa aqui, vamos fazer de conta. Quando ela chegou aqui, ó, que ela vendeu isso, o valor do aluguel dela continuava aqui em cima, correto? E ela tinha vendido só isso. Ok? Quando ela vendeu aqui, ó, olha só, ela vendeu muito mais, estão vendo? Mas qual que é o custo fixo dela? Continua a mesma coisa. É aquele exemplo que eu sempre dou. É só pensar no aluguel. A empresa começa o mês, o valor do aluguel tá lá. Se ela não vender nada, ela tem que pagar aluguel. Se ela vender muito, ela paga o mesmo valor de aluguel. Então, o custo fixo, ele não sofre variação. Concorda comigo? Sim. Beleza. Já o meu custo variável, né? Vamos pegar essa linha aqui, ó. O meu custo variável, à medida que eu vou vendendo mais, o que acontece com o meu custo variável, pessoal? Ele vai o quê? Ele vai aumentando. Porque, ora, gente, quanto mais eu vendo, maior a quantidade de gastos que eu tive com matéria-prima que teve o custo ali na empresa. Até aqui é claro isso para todo mundo ou não? Sim. Sim. Beleza. Então, olha só. Quanto mais eu vendo, maior o custo variável. Agora, tem um ponto, pessoal, que é esse caso aqui, ó, que é o seguinte. Quando eu faço o cálculo do ponto de equilíbrio, é um ponto em que o meu custo variável mais fixo, ele chega no quê, pessoal? Ele chega, tá aqui, ó.
E a minha quantidade de vendas, ela também está aqui. Significa o quê, pessoal? Nesse ponto aqui, a empresa ela tem o quê, gente? Ela não tem mais o quê? Prejuízo. Porque ela vendeu o suficiente para cobrir o quê? Tanto o custo variável quanto o custo fixo. Correto? Então aqui, ó, ela está no 0 a 0. É o ponto de equilíbrio. Está no 0 a 0. E a partir daqui, pessoal, quando ela vende, significa o quê? Ela já cobriu o custo fixo. Logo, a partir daqui, ela só continua tendo o quê? Que cobrir o custo variável e sobra toda a margem de contribuição para gerar lucro. Por quê, pessoal? Porque ela já vendeu o suficiente para cobrir os seus custos fixos. Então, por isso que esse número é tão importante. Então, nessa tabela aqui, o que a gente vê? A empresa, ela vai tendo o quê? Ela tem que vender para cobrir os custos fixos e variáveis, ela tem que cobrir as despesas e sobrar lucro, não é isso? Quanto mais ela vende, a tendência é ela ter mais lucro, ok? Mas a pergunta é, quanto que ela precisa vender para ficar no 0 a 0? Porque a partir dali, ela pode gerar o quê, pessoal? Ela pode fazer promoção, ela pode fazer outros aspectos de marketing para gerar maiores lucros. Vamos mostrar os cálculos, que vai ficar mais claro isso para vocês. Mas aqui eu quero que fique claro o conceito de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é aquele momento em que a empresa vendeu o suficiente para o quê? Nem ter lucro e nem prejuízo. Isso aí tá claro na cabeça de todos vocês, sim ou não? Sim. Tá. Sim. Ótimo. Quem falou esse tá? É porque eu já estou bocejando, Éder. Ah, tá. Eu ia falar, ué, mas vocês estão chorando? É Eu vou sono. responder e eu já estava bocejando. Aí saiu então tá o bom. Tranquilo. É o Vamos lá. desespero. Calma, gente. Gente, esse aqui são os cálculos mais bobos. É a parte mais fácil. Perto de tudo que vocês já fizeram, é fácil. Quando a gente mostrar os cálculos aqui agora, vocês vão entender bem o que eu estou falando, tá bom? Então, o ponto de equilíbrio, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser contábil, econômico ou financeiro. Vamos focar nesse primeiro, que é o contábil, que é o mais simples de todos. Por quê? Os outros cálculos, tudo deriva deles. É quase a mesma coisa, só vai colocar uma variável a mais nisso aí, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu calculo o meu ponto de equilíbrio? Bom, o ponto de equilíbrio contábil é aquele em que a margem de contribuição é capaz de cobrir o quê, pessoal? Ou seja, vamos me lembrar, margem de contribuição é o quê mesmo? Peguei o preço de venda, subtraí o custo variável. Quanto que sobra ali que é necessário para cobrir o quê? O custo é despesa fixa. Para poder ficar no 0 a 0. Ok? É isso que é o cálculo. Como é que você faz isso? Você pega o custo e a despesa fixa e divide pelo quê, pessoal? Pela margem de contribuição. Então aqui, hashtag fica a dica. Se eu errar lá o cálculo da margem de contribuição, adivinha o que acontece aqui em cima? É claro que você vai errar o cálculo. Tudo. Vai errar tudo. Então, tem que fazer a margem de contribuição lá com cuidado. Agora, vamos ver aqui o cálculo, como é bobo. É só essa divisão. É só isso. Então, ó, vamos pegar lá aquele caso de novo da empresa e vamos pegar aqui o produto Carira, né? Então, eu calculei que a margem de contribuição dela era 23,30, lembra? Sim. Ó, olha lá, ó. Sim. Aqui, ó, 23,30. Muito bem, vamos olhar aqui agora. Olha aqui, ó. Quanto que é o custo fixo para produzir esse produto? Então, ela tem um custo fixo de 205.800 e uma despesa fixa de 128.200, correto? Sim ou não? Sim. Sim. Então, aqui, ó. Sim. Agora, olha só. Fácil assim. Pego, somo o custo e a despesa fixa e divido pela margem de contribuição.
Então, 205.800 mais 128.200 dá quanto, pessoal? 334 mil. 334 mil dividido por 23,30 dá quanto, gente? Dá 14.334,76 unidades. Então, o primeiro cálculo aqui do ponto de equilíbrio, ele dá para mim a quantidade que eu preciso vender. Tá claro isso? Sim. Então, você sempre vai arredondar esse número, como boa prática, você vai arredondar para cima, porque a maior parte dos produtos são de valor menor. Agora, é claro, você não vai arredondar, por exemplo, apartamento, navio, avião, porque aí não. Aí é uma outra coisa. Mas, por exemplo, sapato, tênis, camiseta, bens de valor menor, você arredonda o cálculo. Tudo bem? Então, o que significa isso? Vamos olhar? Quantas unidades ele vendeu, pessoal? 43.750, não foi isso? Olha aqui, ó. Sei! Aham. Isso. Aqui, ó. 43.750. Então, vejam. O que quer dizer o ponto de equilíbrio? Esse produto, a empresa precisa vender o quê, gente? Ela precisa vender 14.335 unidades. Quando ela vende isso, esse produto chegou no ponto de equilíbrio. A empresa nem tem prejuízo e nem tem lucro. E o que ela vender acima de 14.335 é o quê, pessoal? Só lucro. Só lucro. Estão entendendo a lógica agora da história? Sim, bacana, bacana. Então, vejam. Então, se eu tenho que vender 14.335 unidades, vezes o meu preço de venda sem impostos, 14.335, vezes 41,60. Professor, de onde você tirou 41,60? Olha lá na margem de contribuição que nós calculamos. Estão vendo aqui, ó? O preço de venda unitário, 41,60? Sim. Então, significa que... O que significa isso, pessoal? Esse produto para essa empresa, a hora que ele vende R$ 596.336, a empresa não tem nem lucro e nem prejuízo. Ela está no 0 a 0. Por que isso é importante, pessoal? Vamos entender a lógica? Se eu diminuo o preço de venda aqui, o que acontece com a margem de contribuição? Se eu diminuir o preço de venda, a margem de contribuição aumenta ou diminui? Aumenta. Diminui, lá. ué. Você diminuiu o preço, diminui. Não entendi, repete não. Vamos lá. Pensa aqui na margem de contribuição comigo. Se eu diminuir o preço de venda, aqui, ó, olha aqui para a tela. Se eu diminuir esse preço de venda, o resultado aqui da margem de contribuição, ele vai aumentar ou vai diminuir? Vai Diminuir. Diminuir. Muito bem. Se ele vai diminuir, pessoal, eu pergunto para vocês, se ele vai diminuir, vocês acham que a empresa vai ter que vender mais ou menos para ela ficar no 0 a 0? Mais. Mas esse é o problema das empresas no nosso país. O cara dá desconto antes da empresa atingir o ponto de equilíbrio. O que significa, gente? Significa que esse ponto de equilíbrio vai ficando cada vez mais distante de ser alcançado, porque ele está dando desconto antes de atingir o ponto do 0 a 0. Agora eu pergunto para vocês, olha lá, essa empresa aqui, ela vendeu 43.750, correto? Sim. Eu pergunto para vocês, olha a estratégia. Se eu vendi, cheguei no meu ponto de equilíbrio, o que eu posso fazer daí em diante, pessoal? Você pode baixar o preço? Se eu baixar o preço, Alessandra, o que acontece? Meu lucro vai ser menor. Não, depende. Não. Depende. Eu não abaixaria o preço exatamente no ponto de equilíbrio. Eu iria atingir
mais um pouquinho para poder começar com as promoções, os descontos, redução de preço, etc. Mas por quê? Porque eu acho. Peraí que eu desliguei meu microfone. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio é onde está o 0 a 0. Eu ainda não tive, eu não comecei a ter lucro, assim, digamos, né? Não comecei a ter lucro ainda. Então, vou esperar um pouquinho mais, digamos aí, uns 2 pontinhos acima, para eu começar a poder. Eu entendi sua lógica, Virgínia, mas você só está perdendo tempo, minha bebê. Por quê? A partir do momento que você vendeu essas 14.335 unidades, se você abaixar o seu preço um pouquinho, você vai ficar com um preço melhor que seu concorrente. Concorda comigo? E é onde vai ganhar o lucro, né? Concordo. Então, ou seja, se você diminui seu preço e tem um preço melhor que o concorrente, a tendência é você vender mais ou menos? Mais. Logo, o que vai acontecer com isso? Você perde na margem, mas você ganha no quê? No giro. Ah, verdade. Você ganha no giro. Então aí, ou seja, a partir do momento em que eu vender 14.335 unidades, bati, digamos, a minha meta do ponto de equilíbrio, aí o que eu posso fazer? Daí em diante, Virgínia, significa o seguinte, tudo que eu vender, a partir dessa quantidade aqui, não tem mais esse gasto aqui em cima. Por quê? Porque ele já está coberto. Eu já alcancei ele. Então, tudo que eu vender a partir dali vai ser só o quê? Só para gerar lucro. Você está entendendo? Então, aí é a hora que eu faço promoção. É a hora que eu desembolo estrategicamente para vender mais. Então, vejam, pessoal, a importância de eu administrar isso adequadamente com os meus vendedores. O que eu posso fazer com os meus vendedores? Estipulo uma meta. Oi? Aqui, ó. Então, o que eu faço com os meus vendedores? Estipulo uma meta inicial, alcanço meu ponto de equilíbrio. A partir dali, o que eu dou para eles, pessoal? Eu dou liberdade para fazer um desconto maior, uma oferta maior. Por quê, pessoal? Porque a partir dali é só lucro. O problema é, quando eu faço esse desconto antes de atingir isso aqui, o que acontece? Esse valor aqui de baixo diminui. Se a margem de contribuição diminui, significa que eu vou precisar o quê? Eu preciso vender mais para alcançar o 0 a 0. Aí fica difícil. Tá entendendo a lógica agora? Sim. Ô, Éder, e no caso, quando a pessoa faz muita venda, assim, no dinheiro que o cliente pede o desconto? Bom, entendi. A sua pergunta deliciosa, maravilhosa. Vamos pensar comigo aí. Por que quando eu vendo no dinheiro, a pessoa quer o desconto, Suelen? Porque ela acha que como ela está pagando no dinheiro, né, não vai ter imposto para a empresa, sei lá, né? Ela acha que deixa eu falar. Que todo cliente, quando vai fazer uma compra no dinheiro, ela quer desconto. Para. Vamos organizar esse seu pensamento aí. Não quero que você liga essa metralhadora. Tá igual aquela musiquinha, né? Pegar a metralhadora, matraca miserável. Calma. Vamos organizar o seu pensamento aí. Você vai entender a resposta e você vai entender a matéria. Vamos pensar o seguinte: você quer vender, você quer comprar comigo, vamos supor, uma roupa, ok? Você vai pagar no dinheiro. Por que você está me pedindo desconto? Pensa. Porque eu tô pedindo desconto porque é dinheiro. Não. Mania. Não. É porque é mulher. É porque eu posso pichinchar. Não, você pagou no dinheiro, a venda é garantida. O recebimento é garantido. Você não vai correr o risco de não receber. Não é nada disso. É uma questão técnica. A gente gosta de pichinchar. E eu falo, olha para vocês verem, homens da sala. Ô, princeso, você tá aí?
Não. Segue o fluxo. Aqui, ó. Eu fico imaginando se eu falasse que pede desconto porque é mulher, a porrada que eu não ia levar, hein? Larga de ser nhonho. Deixa eu falar aqui pra vocês. Ô, professor, se o cliente der desconto pro Robson e eu tiver de mão dada com ele na hora, eu já arranco o revólver na hora. Eu quero que ele pague o maior preço. Ô, gente, deixa eu contar uma história pra vocês aqui. Quando eu vou fazer compra na rua e tal, a minha esposa já fala assim, não, eu vou levar o Éder. Porque eu juro pra vocês, eu peço desconto em absolutamente tudo que eu compro. Tudo. Eu posso comprar um sorvete que eu vou pedir desconto. E por que você pede o desconto? A pergunta que não quer calar. Muito bem. Então, agora, essa pergunta, ela tá ligada a uma outra variável. Por que você pede desconto? Geralmente, as pessoas pedem desconto em duas situações. Quando elas pagam em dinheiro ou quando elas compram em grande quantidade. Sim ou não? Sim. Grande quantidade significa que ela está comprando volume. Se ela está comprando volume, parte do pressuposto que ela faz estoque. Então, ela adquire para ela aquele estoque e diminui o custo de estoque do fornecedor. Então, ela está pedindo desconto por isso. Tudo bem? Porque estou comprando em maior quantidade, é aquela lógica que eu falei para vocês agora. Grande quantidade, eu quero diminuir aquela questão da margem, mas eu ganho no giro. Tá claro aqui? Sim. O segundo ponto, que foi específico da Suelen. Professor, e quando a pessoa compra no dinheiro, por que ela quer desconto? Quem sabe o porquê que quando a pessoa compra no dinheiro, ela pede desconto? Tem uma lógica disso aí. Porque no cartão dá os juros da maquininha para o comerciante. Bingo, quem falou isso? A Lud. Lud, olha, se faltar um ponto para você, você pode me cobrar que eu vou dar por causa dessa explicação. É isso. Meus amores, vamos pensar comigo? A maquininha, quando você passa ali na maquininha, ela não cobra do comerciante 1,5%, 2,5%, 3%. Eu já vi maquininha cobrar do cara no débito 4%. Sim ou não? Eu já vi maquininha cobrar na operação de cartão de crédito 5%. Sim ou não? Sim. Ora, se desgraçadamente a maquininha vai me cobrar isso e o meu cliente quer pagar em dinheiro, por que talvez eu não possa fazer uma gracinha ali para ele e dar 2%, 3% de descontinho para ele me dar o dinheiro na mão? Para não gerar o boleto para só no mês que vem. Para mim não ter que fazer antecipação da maquininha de cartão de crédito e tomar mais uma pancada. Tá entendendo a lógica? Ok. Isso. Mas aí, deixa eu te fazer outra pergunta. Deixa eu terminar. Então, veja, quando a pessoa faz isso, ela está pedindo esse desconto isso. Então, vamos entender a lógica? Quando a pessoa pede esse desconto, olha aqui, ó, Suelen, ela está diminuindo quando passa na maquininha do cartão de crédito, toda vez que você faz uma operação no cartão, seja de crédito ou de débito, a sua despesa variável de venda está aumentando. A despesa financeira. Tá entendendo? Sim. Às vezes, o que entra aqui como despesa de venda? Frete, comissão do vendedor, a despesa financeira da operação do cartão. Tá entendendo? Sim. Então, quando você faz isso, olha, vamos pensar. Estou precisando de dinheiro. É muito melhor eu dar um descontinho para o meu cliente, fidelizar. Ó, estrategicamente pensando aqui. Eu dou um descontinho para esse cara, fidelizo, faço o cliente ficar contente, porque ele está comprando um produto bom por um preço mais barato. Tenho vantagem competitiva junto à concorrência, e esse cara está me dando dinheiro. Se ele está me dando dinheiro, ele está me dando caixa. Significa que eu vou diminuir a quantidade de empréstimo que eu necessito, capital de giro, cheque especial, antecipação de boleto e de dinheiros recebíveis em maquininha. Tudo isso é vantajoso. Então, é por isso que as pessoas, quando pagam em dinheiro, elas querem o desconto. Essa é a lógica. Tá bom? Ok. Agora sim, pode falar, Virgínia. Não, já concluí aqui. Depois de tudo que você falou aqui, eu já me calei, porque o que eu ia te perguntar era o seguinte,
Tá bom, a gente está falando da maquininha, né? Dos juros da maquininha. Mas tem a questão também do cheque, né? Eu posso comprar com cheque pré-datado assim como eu compro. Eu faço compra ainda. Ainda existe quem vende. Só que o cheque, aí depois de tudo isso aí, né? Dessa fala sua, só que o cheque também eu posso negociar com meus fornecedores, com o banco, né? Com o empréstimo que eu fiz, etc, etc e tal. Eu não preciso esperar aqueles 30 dias, 90 dias, mesmo que eu perca aí um pouquinho, né? Porque eles não vão fazer nada de graça, né? Esse é o ponto, Vivi. Por isso que eu falei pra você, deixa eu terminar o raciocínio por causa exatamente disso. O cheque, por exemplo, ele é um pouquinho diferente do cartão. Porque o cheque, veja, tem muita empresa ainda. Eu vejo às vezes a pessoa fala, mas ninguém mais faz operação com cheque. Me ajuda, gente. Faz sim. Faz sim. Tem determinados ramos de negócio, construção civil, material de construção, pedreiro, prestador de serviço nessa área, tem muito cheque. Muito, muito cheque ainda. Mas vejam, o cheque, se a pessoa guarda para trocar só na data, é igual um boleto. Beleza. Não tem desconto nenhum. Só que, de novo, qual que é o problema? É o que a Virgínia acabou de comentar. Quem, por exemplo, eu sou um lojista, eu pego o cheque, a maior parte das empresas, pessoal, tem dificuldade de capital de giro. Então, ela não espera aquele cheque para depositar na data. O que ela faz? Ela tenta fazer uma operação para descontar o cheque no banco, ela faz uma operação, às vezes, até com agiota. A verdade é essa. Os caras trocam cheque o tempo todo. E aí, o que significa? Ele está aumentando a despesa variável dele. Se ele faz essa operação, você concorda que a margem de contribuição dele, o que acontece, gente? Ela diminui. Estão entendendo? Sim. É por isso. Por isso. Então, olha a importância desse cálculo aqui do ponto de equilíbrio. Olha a importância disso. Eu preciso saber qual que é o momento em que eu fico no 0 a 0, porque a partir dali eu posso fazer promoção, eu posso estabelecer uma melhor condição de venda para o meu cliente, eu posso ligar, veja, eu não preciso muitas vezes esperar o meu cliente, eu posso ligar para ele e falar, escuta, estamos com uma promoção aqui especial, aí você pode disparar o processo de promoção para tentar o quê, pessoal? Acelerar as vendas. Por quê, gente? Porque o ponto de equilíbrio foi alcançado. A partir dali, o que você vender, a margem de contribuição vai virar o quê, gente? Vai virar lucro. Por quê? A margem de contribuição, eu já tirei o que daí, gente, da margem de contribuição? Eu já tirei o gasto variável. Ela vira inteirinha para pagar, para virar lucro. Então, olha a lógica desse produto e dessa empresa. Quando ele vendeu 43.750, significa o quê? As primeiras 14.335 unidades foi para o quê, pessoal? Cobrir o custo fixo e variável dela. A partir dali é só lucro. Então, para vocês entenderem isso aqui no gráfico, até que ela vendeu aqui, aqui é como se tivesse aqui escrito 14.335, ok? Peraí, é esse mesmo número? É, né? Aqui, 14.335, ok? Aqui, ela vendeu 14.335. Então, o que significa, pessoal? Essas 14.335 unidades foram suficientes para cobrir o quê, pessoal? Tanto o custo variável até aquele momento, quanto foi possível cobrir o quê? O custo fixo, ok? A partir dessas unidades, o que ela vende faz o quê, pessoal? Cobre o custo variável e o que sobra da margem de contribuição é só o quê? Lucro. Ficou mais claro agora o gráfico? Ficou. Beleza. Vamos ter ele na prova? Um dele? O gráfico? É. Ô, Virgínia, Se a gente analisar, não. Sou muito sincero, eu não me lembro. Eu não me lembro. Então tá bom. Mas eu amo colocar um gráfico na prova, hein? É? Mas eu não me lembro. Então, pessoal... Ô, Virgínia, pelo amor de Deus, minha filha, não casca, não, você tá doido?
Eu não tenho que falar, é com ele. Ó, vem ele, ó. Não lembra disso, não. A pergunta dela foi totalmente pertinente. A cara dele de lobo mal. Aposto que ele colocou. Tô brincando, gente. Ô, Suelen, aquela hora você Alexandre. entendeu, meu bebê? Suelen, manifeste o que é a Alessandra. Nossa, eu não tenho moral. Tem nem moral pra Suelen, né? Tá doido. Olha aqui. Ela deve estar conectando o áudio lá, que às vezes eu já sei que do caso dela, às vezes falha. Mas, pessoal, olha como essa matéria ela é importante para nós. Olha a complexidade disso. Como é importante você saber o momento em que você vende para ficar no 0 a 0. Porque a partir do momento que você atingiu o seu ponto de equilíbrio, a partir dali você faz o quê? Ó, dispara a promoção. Então, muitas vezes a empresa, ela traduz isso em dias, pega aquele valor de faturamento, você traduz isso em dias para saber o seguinte: quantos dias do meu negócio eu trabalho para cobrir os custos e os gastos, e quantos dias sobra para mim poder gerar lucro para o meu negócio? Isso é você gerir adequadamente. Porque a partir do momento que eu tenho um número de quantidade e de valor, eu posso fazer no controle. Então eu sei, olha, eu preciso vender 14 mil unidades para atingir o ponto de equilíbrio. O que eu faço, pessoal? Vou ali, aquela coisa, trabalhando com os vendedores ali, vou acompanhando dia após dia o quanto eu estou mais perto. A partir dali que atingir o ponto de equilíbrio, ponho fogo nos vendedores. O que eu falo? Pessoal, a partir de agora, o que vocês fazem? Pode oferecer promoções para os clientes, pode melhorar as margens, para o quê? Vender mais. Porque a partir dali só sobra o quê? Só sobra o custo variável. E a margem de contribuição inteirinha se transforma, se traduz em lucro. É assim que funciona. Entendeu? Suelen, você tá ouvindo? Beleza. Você entendeu aquela hora, minha bebê? Entendi. Eu só quero uma outra pergunta. Pode falar. Como que a empresa vai saber qual que é o ponto de equilíbrio dela? Com base nesse cálculo que a gente acabou de fazer, Suelen. Ela pega o valor de preço de venda dos produtos, ela pega o custo variável dela, ela pega o custo fixo, as despesas, e ela faz esse cálculo exatamente como a gente fez. Primeiro ela calcula a margem. Mas eu falando assim, Pode falar. Mas para uma empresa que está iniciando. Ótima Primeiro mês dela. Ótima pergunta. Vocês têm uma disciplina aí de análise financeira e orçamentária, não tem? Vocês estão vendo a análise financeira e orçamentária 1 ou 2? 1. Bom, a priori, essa é uma das matérias que vocês vão ver para poder aprender isso. Porque, Suelen, você faz ali, né? O orçamento empresarial é um documento que você pode muitas vezes fazer também na forma do plano de negócios. Então, vocês também têm, às vezes, a disciplina de empreendedorismo que ensina isso. A disciplina, ela calcula, ela vai explicar para vocês no plano de negócio para montar o orçamento. Quanto você pretende vender, quanto você pretende gastar, ok? Quanto custa o seu produto. Com base nisso, você projeta bonitinho para o cliente quanto que ele precisa vender para poder atingir essas coisas. Esse é nosso papel total enquanto empresário. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo seu aí. Vamos pegar um exemplo de uma situação real que você viveu. Lembra quando você vendeu aqueles calçados? Foi a Vitória. Beleza. Lembra então quando a Vitória vendeu aqueles calçados? Sim. Vamos lá, vamos pensar aqui de maneira bem simplista, tá bom? Ela compra o calçado, é um custo variável, correto? Sim. Ela pagou frete, possivelmente, é um custo variável. Então ela foi buscar, ela gastou combustível. Beleza? Até aqui? Sim. Custo variável. Então vamos supor, tá, minha baby? Vamos supor que ela, cada calçado daquele... Quanto que vendia na época cada calçado?
Depende, acho que tinha sandália de R$50. Vamos pegar essa, que é uma conta redonda. Então faz de conta que ela comprou vamos supor que ela vendeu cada calçada a 50. Preço variável, perfeito? Sim. Quanto que ela comprou e gastou para poder buscar esse sapato? Vamos supor que ela fez isso, ela gastou R$30, ok? Ok. Muito bem. Vamos supor que ela tem, então, ou seja, o custo variável dela foi de 20, perdão. Então, o preço de venda era 50, o custo variável dela foi 30, sobrou R$20, beleza? Sim. Faz de conta que ela tem uma lojinha no Feira Shop, sabe? Camelódromo, qualquer uma dessas coisas, tudo bem? E ela paga um aluguel de 3 mil por mês. Sim. Divide agora os 3 mil por 20. 150. Ela precisa vender 150 calçados para ficar no 0 a 0. Bacana? Entendi. Bacana. O que significa? Se ela vender menos que 150, o aluguel vai sair. Tá no prejuízo. Ah, boa! Mas é simples assim. Ela vai ficar no prejuízo, porque ela não vendeu o suficiente para cobrir o custo de aquisição de cada calçado e sobrar uma beirada para pagar o aluguel. Então ela vai tomar prejuízo. Agora, olha lá. Pensa comigo. Vamos lá. Até animei. Vendi a 150. Fechou? Cobriu o aluguelzinho lá do Feira Shop. Beleza? Nem tô colocando tributos porque a gente já estava falando de custo líquido. Lembra que a gente estava falando de valor líquido? Sim. Então a gente já tirou o tributo. Então vamos lá. Vendi 150. O que eu posso fazer dali em diante, Suelen? Aí você pode aplicar as promoções, os descontos. Com certeza. Feira Shop, todo mundo ali vendendo o mesmo produto. Você tem alguma dúvida que todo mundo ali vendendo sapato igual, calça igual, tudo muito parecido. É isso que eu tô querendo dizer, tudo muito parecido. Nem tô discutindo outras variáveis. Eu tô te afirmando, Suelen, se você vender o seu por 45 e o cara do lado vender por 50, as pessoas vão comprar mais com você, porque significa 10% de desconto. Sim. Aí eu te pergunto, a partir daí, você vendeu por 45. Aí eu te pergunto, 45, tira o custo variável. Quanto que era o nosso custo variável por calçado? 30, não era? Isso. Ele muda? Não. Ele não muda. Continua os 30. Você tem custo... Então sobrou 15, não sobrou 15? Isso. Você tem custo fixo para cobrir agora, sim ou não? Não. Não. Os 15 é lucro purinho. Quanto mais 15 você vender, maior o seu lucro. Tá entendendo? E muita gente não tem, sim, muita gente não tem esse entendimento, essa noção. Não. É por isso que eu disse para vocês que isso é tão importante. Isso é brutalmente importante. É a mesma... Por isso muita gente quebra, né? Gente, isso está relacionado a capital de giro, porque esse é o problema. É igual eu expliquei para vocês a lógica do dinheiro e do cartão. Por quê? Olha a loucura. Olha para vocês verem. O cara tá lá, no cheque especial, tá lá, né, no colinho do Santander. Ô, gente, essas aulas estão gravadas, cara. Eu não posso falar esse tipo de coisa, meu Deus do céu. Me dá até um frio na alma. O cara tá lá no cheque especial, o cara tá no rotativo, o estoque tá parado. O que tá acontecendo com ele, gente? O custo fixo e variável dele tá fazendo o quê? Ó, o custo fixo tá lá. O custo fixo tá lá. E o variável, ó, tá aumentando. Tá aumentando, porque ele tá pagando despesa financeira, ele tá pagando empréstimo, tá fazendo operação de duplicata. Quando ele faz operações de duplicata, troca de cheque, antecipa cartão, esse tipo de coisa, o que significa, pessoal? Significa que o preço de venda dele está diminuindo.
quando o preço de venda diminui e os custos estão aumentando, é aí que o cara literalmente fica doido. Aí é aquela coisa que eu falo para vocês. Muitas vezes a pessoa faz promoções, mas ela tem... Por isso que amanhã nós vamos aprender 2 variáveis a mais do ponto de equilíbrio, que é exatamente para você saber o seguinte: qual que é a sua margem para você poder calcular desconto, qual que é a sua margem que você pode dar de desconto, fazer uma venda, sem complicar a sua meta de ponto de equilíbrio. A gente vai aprender amanhã. Exatamente para que você não vá parar no buraco. Por isso que eu falo para vocês, gente, isso é tudo planejado, né? É tudo planejado. Então, muitas vezes, eu fico com dó. Tô falando sério para vocês, gente. Já falei para vocês quantas vezes eu já fui fazer auditoria, fui fazer análise... Auditoria não, perdão, desculpa. Quantas vezes eu fui fazer assessoria, quantas vezes eu fui fazer lá, né, uma análise nas empresas, e muitas vezes eu faço os donos chorar. Por quê? Porque o cara acha que tá arrebentando a boca do balão, que ele tá vendendo bem, mas o que acontece? Ele tá diminuindo o preço de venda, fazendo promoção, às vezes ele tá fazendo compra com valor mais baixo, mas o produto tá lá no estoque, e o que ele tá fazendo? Antecipando o cartão de crédito, tá pagando, pegando dinheiro com a agiota, no cheque especial. Esses juros, o que eles fazem? Eles corroem o lucro. E isso tudo a gente aprende, por exemplo, quando a gente vai fazer a disciplina de administração financeira e orçamentária, a gente aprende a preparar o orçamento. Tanto que quando eu, né, leciono essa disciplina, eu faço meus alunos preparar um plano de negócio. Exatamente para aprender. Que é a evolução do mão na massa que vocês fazem com o Anderson. Entendeu? Sim. É isso. É por isso, minha baby, né, que é tão difícil, por exemplo, para um pequeno empreendedor. Por quê, pessoal? Porque ele produz em baixa escala. Então, o custo fixo dele, até ele atingir o ponto de equilíbrio, caramba, aí ferrou tudo, demora muito. O cara, a grande empresa, quando ela produz em larga escala, o que ela faz? Ela rapidamente cobre o custo fixo, e a partir dali, ela gera lucro. Simples assim. Por isso que muitas vezes um produto artesanal, um produto, como é que eu posso dizer para vocês? Por isso que uma costureira, o vestido dela é sempre muito mais caro do que numa loja. Porque ela está fazendo um. É quase que um trabalho artesanal. É diferente de você fazer em produção, larga produção. Você já pensa no tecido, no retalho, em tudo que dá para poder produzir mais. Tá entendendo? Sim. Beleza, então, pessoal? Beleza, GG. Ok. Bacana, gente. Aula top demais. Beleza. Ok. Amanhã nós vamos aprender 2 variáveis do ponto de equilíbrio e a margem de segurança. Semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer correção de exercício. Quarta-feira é o interdisciplinar. E na outra terça, a outra prova. E a gente acaba o semestre, beleza? Ok. Então tá bom. Ó, amanhã então, pessoal, vamos tomar então amanhã um cuidado com o horário, né? Vamos tentar todo mundo até no máximo 8h50 chegar na aula, pra gente fechar o conteúdo e vocês poderem desenvolver exercícios pra semana que vem a gente corrigir, tá bom? Beleza. Ok. 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 Bom demais, meus bebês. Ó, então é isso. Continuem se cuidando, se protegendo e amanhã a gente conversa mais, tá bom? Falou. Tá bom. Beleza, até amanhã. Boa noite. Tchau, gente. Beijo, Tchau. obrigado pela aula, pessoal. Aula show de bola. Muito bom. Bom demais, eu que agradeço. Até mais, gente.